Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu vim aqui para gravar para vocês o nosso resumo da nossa aula de hoje, do dia 26, tá bom? Nós estávamos falando então do capítulo 6 da apostila Comunidades Tradicionais, certo? Eu fiz aqui então um PowerPoint e vou mostrar para vocês, tá bom? Ok, certo. Então, para o sétimo ano, capítulo 6, comunidades tradicionais. Aqui, então, na capa tem duas fotinhos, né? Sobre a comunidade indígena e também de matriz africana aqui do lado, tá? Bom, quando a gente fala, então, de comunidades tradicionais, o que a gente precisa pensar? São comunidades com características próprias. Então, elas têm práticas de organização social própria, uma tradição geralmente ancestral, passada de pai para filho. Eles ocupam também um território específico e eles utilizam os recursos desse território, certo? Então, por exemplo, se eles estão alojados perto de uma localidade próxima a um rio, geralmente, então, eles vão utilizar os recursos daquele local, tá? Então, aqui embaixo nós temos alguns exemplos, como os povos indígenas, que são o grande exemplo que a gente pensa quando fala de comunidades tradicionais, não é? Também temos os quilombolas, o povo cigano, as comunidades pantaneiras, os pescadores artesanais, os caiçaras, que são a população que vive nas praias, os seringueiros, que a gente falou na unidade anterior, lembra um pouquinho? E etc, tá? Dentro do Brasil, gente, existe uma grande variedade de povos tradicionais, tá? Que é uma das consequências geográficas do nosso país. O nosso país é muito grande, lembra que a gente sempre falou isso desde o começo do ano? E por conta disso, acontecem várias coisas aqui dentro. Tanto a grande variedade de vegetação, a grande variedade de bichos, a grande variedade de clima, também de cultura e de povos, tá bom? Se vocês olharem lá na página 108, tem um mapinha das populações tradicionais não indígenas, ou seja, além da população indígena, né, que é uma das grandes comunidades tradicionais do Brasil, nós temos um mapinha lá com todas as outras populações tradicionais que não são indígenas, para a gente ter uma ideia, então, da variedade disso, né? Bom, muito bem. Então, nós vamos falar na aula de hoje, de duas grandes comunidades tradicionais, tá bom? Os indígenas do território brasileiro e também dos quilombolas. Então, desculpa. Os povos nativos, então, os indígenas, calma, vamos de novo. Os indígenas são os povos nativos daqui do nosso país, certo? Já estavam aqui antes do descobrimento, então eles são considerados os grandes donos do nosso território, né? Então, são os povos nativos da região. Eles possuem línguas e tradições próprias, e aí isso é muito importante, porque dependendo da tribo, eles têm línguas diferentes, tradições diferentes, modo de se relacionar com as outras tribos também diferentes. Então, existem tribos pacíficas com outras tribos, tribos nem tanto pacíficas assim. E tem até uma porcentagem da população indígena nativa do Brasil que nem fala português. Então, para vocês terem ideia, assim, da, da variedade linguística, né? A maior concentração desses povos aqui no Brasil é, com certeza, nas regiões norte e nordeste do nosso país, ok? Existe uma grande problemática aí envolvida com os povos ancestrais e tradicionais, né? Que é a colonização. Então, aqui no Brasil, nos séculos 18 e 19, nós tivemos. Acho que esse século está escrito errado, eu vou arrumar ali depois. Nós tivemos o processo de colonização, certo? Que aconteceu muitos conflitos entre os povos que estavam sendo colonizados, né? Indígenas aqui do Brasil, e os colonizadores, principalmente de Portugal e Espanha. Então, desde daquela época, os índices de população indígena começou a ser afetado, tá bom? Hoje em dia, nós temos, assim, muito pouco.
muita pouca população indígena comparada com o anterior do nosso país, né? Com a história do nosso país. Isso é um grande problema social nosso, tá bom? É, mais ou menos lá, deixa eu ver quando é que foi criada, a FUNAI. Ela foi criada em 1967, tá bom? Esse órgão aí, FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, tá bom? Ela foi criada em forma de resposta a toda essa problemática aí da população indígena, ok? Então, é um órgão do governo federal, ele está relacionado com a Justiça Federal, tá bom? E, teoricamente, defende os interesses indígenas, promove a valorização do território e dessa população e também luta contra a mortalidade desse povo, ok? Teoricamente, né, gente? Por quê? Porque existem muitos problemas com isso, tá bom? A atual condição dessas comunidades indígenas é extremamente problemática, tá? Existem várias coisas que atrapalham. Então, a gente tem ali algumas coisas aqui no slide, tá bom? Falta de políticas públicas que conscientizem os diversos setores da comunidade, né? Como o cercamento de suas terras pelo agronegócio e grandes donos de terras. Então, gente, um pedaço de terra que é cercado ali, né? Para uso dos indígenas, as pessoas que são donos de grandes terras e de agronegócio, de plantações gigantescas, geralmente não gostam muito dessa situação, tá? Porque eles enxergam que aquele local ali poderia estar sendo utilizado para produzir lucros e não para moradia dos índios, tá bom? E isso é uma coisa extremamente cruel, na minha opinião, né? Mas assim, existem muitos problemas que estão junto com isso, tá? Principalmente de violência, de lutas armadas entre o povo indígena daquela região e uma fazenda, enfim, que está querendo tomar conta daquele local, tá bom? Eu deixei um link ali para vocês verem mais algumas informações sobre essa demarcação das terras indígenas no Brasil, que é um problema, assim, há bastante tempo e continua sendo ainda um problema, principalmente relacionado à população indígena, ok? Eu coloquei ali também, ó, ver tópicos da página 109, ocupação de terras. Então, tem aqui uma listinha, ó, na página 119, com alguns tipos de ocupação de terras indígenas, tá bom? Então, a gente tem ali, olha, terras tradicionalmente ocupadas, reservas indígenas, terras dominiais e as terras interditadas, tá bom? Então, vale a pena dar uma olhadinha ali para entender o que são esses 4 tipos de terras diferentes, certo? Vamos falar então sobre os quilombolas. Os quilombolas, então, o que são os quilombolas, certo? São pessoas descendentes de africanos que no começo do nosso país foram escravizados, tá bom? E eles mantiveram ao longo do tempo as suas tradições culturais e de subsistência. Ok? Então, são descendentes africanos. Lembra dos quilombos? Vocês lembram, né? Estudaram história dos quilombos, que eram locais onde os escravos se refugiavam para fugir da escravidão? Então, desse nome que vem os quilombolas, ok? Então, são pessoas que são descendentes desses africanos que fugiram da escravidão e que continuaram vivendo daquele modo, certo? É uma população extremamente rica de cultura e de música, dança, culinária, tá bom? É bem interessante, assim. A Pro procurou um vídeo, mas depois eu passo para vocês, tá bom? Bem legal, sobre eles, tá? Então é isso, os quilombolas são esses descendentes que mantiveram essa tradição. Vamos lá. Essas terras dos quilombos, elas foram obtidas de diferentes formas, tá bom? Então, tem aquelas terras que foram doadas por grandes donos de terra para que continuassem ali a sua ocupação. Teve terras que foram compradas também com a alforria de alguns escravos, ocupações e resistências também ao sistema escravista. Então, existia um morrinho lá onde não era de ninguém ali da região, e eles foram ocupando aquilo, foram lutando para conseguir o seu espaço e para serem donos daquela terra.
certo? Aqui eu tirei umas fotinhos da apostila, tá bom? Que são as principais reivindicações deste povo, tá? Dos quilombolas. Gente, também existe muitos problemas com essa comunidade tradicional, tá? Principalmente a gente fala de preconceito, de racismo, contra também, não só a raça, né? Mas também contra a religião que eles praticam, tá? Então aqui tem algumas reivindicações, coisas que eles lutam para conseguir, ok? Então, nós temos ali formação de um programa de produção local que garanta autonomia econômica para viabilizar a manutenção da comunidade. Olha que importante essa parte. Desde que essas atividades tenham base na identidade cultural e nos recursos encontrados em seu território, tendo por princípio a sustentabilidade ambiental. Lembra que a gente falou da sustentabilidade? Então, eles são conservacionistas ou são qual era a outra palavra? Conservacionistas ou protecionistas? Lembra que a gente falou sobre esses dois conceitos? Eles são conservacionistas. Eles querem conservar a natureza daquela região, mas também precisam explorar com um princípio de sustentabilidade, ou seja, utilizar os recursos daquela região de forma sustentável, que não simplesmente devaste toda a natureza, certo? E aí nós temos algumas outras reivindicações aqui, tá? Esses tópicos estão na apostila, tá bom, gente? Eu tirei de lá, tá? Lá da página 110 e 111, ok? Também deixei um link aqui para a gente aprender um pouquinho mais sobre os quilombolas, tá bom? E aí, na próxima aula, então, nós vamos falar sobre as outras duas comunidades que tem aqui na apostila, que são os caiçaras e os ribeirinhos, certo? Ok? Muito obrigada, então, gente. Qualquer dúvida, por favor, me escrevam lá no Google Classroom ou então pela Agenda Edu, tá? Vocês têm um canal lá, professora Isabela, que vocês falam diretamente comigo, ok? Beijinhos, bons estudos e até a próxima, pessoal.